Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Como que vocês estão aí se cuidando dentro de casa? Hoje eu estou aqui para uma live sobre alimentação complementar. Estou vendo aqui as pessoas começando a entrar, né? Acabei de me conectar, a gente publicou que a live começa agora às 10 horas. E então vamos dar um tempinho aqui. Bom dia, Má, bom dia, prima. Tudo bom? Amanda chegando também. Bom vendo as pessoas aqui, né? A gente fica tão chateado de não conseguir fazer encontros presenciais, mas por outro lado, tem umas vantagens de repente conseguir conversar com pessoas que provavelmente eu não conversaria se eu não estivesse fazendo de modo virtual. Bom dia, tudo bom? As pessoas estão chegando aí. E enquanto as pessoas vão chegando, contar um pouquinho, né, por que estou fazendo essa live hoje. Claro, porque eu trabalho com alimentação complementar, um tema que eu gosto bastante, com o qual eu trabalho bastante. Mas, né, para quem não me conhece, eu trabalho na Faculdade de Saúde Pública, no Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza, que é o Centro de Saúde Escola. E uma vez por mês, aqui no Centro de Saúde, eu faço um encontro para orientar as famílias com relação à introdução de alimentos, né? Para orientar com relação à alimentação complementar. Então a gente convida, a gente direciona as famílias que têm os bebês ali a partir de 4 meses até 7, 8 meses para vir participar desse encontro, que é sempre a primeira sexta-feira do mês. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de abril e por toda a nossa restrição de contato social, é impossível, não é recomendado fazer nenhuma atividade em grupo presencial. Mas as pessoas continuam aí, os bebês estão crescendo, eles vão comer daqui a pouco, já estão começando a comer, e aí surgiu a ideia de então vamos fazer esse encontro virtual. É claro que provavelmente nem todas as pessoas que viriam presencialmente conseguem ter acesso a Instagram, as redes sociais, então isso é um problema que a gente vem aprendendo a lidar. Vou tentar gravar no final, vamos ver se isso sai salvo também no final, para aí de repente conseguir compartilhar com vocês. E quem estiver participando, já estou vendo aí as pessoas entrando, quem estiver participando, deixa o e-mail ali no chat, nos comentários, porque depois eu consigo enviar para vocês o material, tá? Então tem um material que resume bastante essa fala e aí eu posso encaminhar para vocês esse material, tá bom? Então, hoje essa live é para falar sobre a introdução alimentar. Quero começar pontuando um pouquinho o que significa, né, a introdução de alimentos. Eu gosto muito de usar o tema alimentação complementar e não é por acaso, porque ele vai mostrando o que significa um pouco desse momento, né? Se eu falo alimentação complementar, eu estou falando que existem alimentos que vão complementar algo, né? E o que esse algo? É alimentação láctea, de preferência o leite materno, né? Então, todos os outros alimentos que a criança começa a receber a partir dos 6 meses, eles vão complementar. Então, eles não são a principal fonte de nutrientes dessa criança nessa idade, né? Ela vai ser um adicional para aquilo que a criança vem recebendo. E isso vai perdurar até ali os 12 meses, que é quando a gente espera que de fato essa alimentação já esteja bem estabelecida. E eu defendo muito que os grandes papéis da alimentação complementar não é de fato atender às necessidades nutricionais, mas primeiro, ensinar a criança a comer, né? Então, para que ela, quando o leite ali não for mais presente ou estiver presente em menor quantidade, ela saber comer os outros alimentos e aí sim conseguir se nutrir por eles. E segundo ponto, gostar de comer, né? Porque eu preciso que aquela criança, ela crie carinho pelo momento da refeição, que ela goste de vir à mesa, que ela se sinta feliz e não que ela venha obrigada, né? Então são os 2 pontos mais importantes. E
A recomendação atual é de que a introdução de novos alimentos, né, que a alimentação complementar se inicie a partir do 6º mês de idade, dos 6 meses de idade, né? Então, nós temos evidências científicas que não deixam brechas para muitas discussões. O organismo da criança, ele é muito mais maduro a partir dos 6 meses de idade, então o risco que a introdução de alimentos precoce leva essa criança é algo importante de ser considerado. Então, se eu começo a oferecer alimentos antes da hora, eu estou expondo essa criança a riscos de saúde, e aí ela tende a deixar de consumir o alimento mais importante, que é o leite. Então, a recomendação é que a partir dos 6 meses de idade, a alimentação complementar se inicia. Até isso, leite deve ser o único alimento. A recomendação é que seja o leite materno, em livre demanda, sem necessidade de água, sem necessidade de chazinho, de suco, de nada. Somente o leite materno. E se esse bebê não está em aleitamento materno? Esse é um caso que requer uma avaliação muito mais cuidadosa por parte do profissional da saúde. A opção para impossibilidade do leite materno é a fórmula infantil. E aí isso precisa ser mediante prescrição ou de médico ou de nutricionista, com relação à quantidade, horário, a diluição, tudo isso precisa ser muito cuidadoso, né? A gente às vezes tem uma tendência a banalizar o uso da fórmula, e isso precisa ser realmente uma prescrição do profissional da saúde, tá? E a gente precisa ficar tranquilo que, por mais que a gente esteja num dia mais quente, por mais que o bebê seja grande, seja pequeno, o leite materno consegue atender às necessidades dele, se a gente consegue prover em livre demanda, tá? Eu falei dos 6 meses, mas hoje a gente tem uma nomenclatura que vem sendo muito falada, que é a prontidão alimentar, né? O que significa isso? Será que esse bebê com 6 meses ele está pronto para de fato receber os alimentos, né? É claro, eu tenho ali um monte de evidências científicas que mostram que internamente, estômago, intestino, rins tem um desenvolvimento, tem uma maturidade bem importante aos 6 meses, mas como que é a expressão dessa criança também, né? Porque as crianças não são iguais, então elas não andam todas na mesma idade, elas não falam na mesma idade, então será que de fato elas conseguem comer todas exatamente aos 6 meses, né? Fez 180 dias ela começa a comer. Então hoje a gente considera alguns sinais dessa criança para também facilitar a minha identificação de se ela tem essa prontidão ou não. Que sinais são esses? O primeiro sinal é quando essa criança começa a segurar objetos e faz aquele movimento de trazer para a boca, roendo. Então, quando a criança começa a ter essa prontidão de segurar os objetos com facilidade, com destreza, e traz naturalmente esse objeto para a boca, eu começo a imaginar que se ela estivesse ali com um pedaço de um alimento, ela conseguiria também fazer esse movimento e naturalmente, né, por não ser um objeto qualquer, por ser um alimento, esse alimento começaria a soltar os pedaços e essa criança conseguiria comer. E o segundo sinal de prontidão, que é muito importante, inclusive relacionado à segurança na oferta dos alimentos, é quando essa criança consegue se sentar com o mínimo de apoio. Então, o que significa isso? É quando a criança ela não precisa ser forrada de almofada, de travesseiros para não ficar tombando, ou quando ela precisa se apoiar sempre com as mãozinhas na frente para não cair, né? Então, quando essa criança consegue ter uma sustentação do seu tronco, da sua cabeça, com um mínimo de destreza, também é um sinal de prontidão, porque que postura que normalmente a gente espera de uma pessoa no momento de comer, né? Que ela consiga se sentar reta. Quando tenta você comer inclinada, deitada, semideitada, é desconfortável, é arriscado, né? Porque qualquer pedaço de alimento que acidentalmente esteja ali na boca, a chance dele entrar sem a criança planejar é maior quando ela não está bem sentada. Se ela está sentada adequadamente, esse alimento tende a não entrar, não ser deglutido acidentalmente, ele vai ser mandado para fora, né? Então, esses são os 2 sinais de prontidão.
Outros sinais que às vezes a gente confunde, o interesse da criança. Criança nessa idade de 5, 6, enfim, um pouco maior, ela é muito curiosa, ela tá vendo tudo que o adulto vai fazendo. Então, se ela se depara com o adulto comendo, colocando alimentos na boca, ela fica curiosa, às vezes ela fica até salivando, fica repetindo os movimentos. Por quê? Porque chama atenção e porque as crianças são imitadoras, né? Então, quando elas veem a gente fazendo um movimento, ela tende a querer reproduzir isso. E às vezes a gente confunde, ela tá curiosa, mas ela tá passando vontade, ela quer comer. Não, é muito importante que a criança veja o adulto comendo, é uma forma dela aprender, mas não necessariamente o fato dela estar vendo significa que ela queira, que ela esteja pronta para comer, tá? Então, são pontos aí para a gente não confundir. O interesse, geralmente, as famílias ficam aflitas com a criança olhando, se deixar ela pega a comida, mas não necessariamente isso é um sinal de prontidão. Tô vendo mais pessoas entrando, então eu dei o recado lá no comecinho de que essa live é sobre introdução de alimentos. E para quem tiver interesse, deixa o e-mail escrito aqui nos comentários, que ao final eu encaminho o material de apoio que normalmente a gente distribui aqui no Centro de Saúde nessas atividades de orientação de introdução de alimentos, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, na medida do possível, sobrando um tempo, eu respondo ao final, ou então vira tema aí para um próximo encontro nosso, tá? E o que a gente precisa fazer para começar, né? Então, meu bebê tem 6 meses, ele já apresenta os sinais de prontidão. Como que eu começo, né? Primeiro, eu preciso organizar esse local que essa criança vai comer. Então, tenho cadeira, não tenho cadeira, que cadeira que vai ser essa, né? Hoje no mercado a gente tem uma variedade ali imensa de cadeiras, né? Então, para todos os gostos, bolsos, características, espaços maiores, espaços menores, o que eu preciso garantir é que essa criança tenha conforto, né? Então, se é uma criança menorzinha, maior, então que essa cadeira seja adequada para a estrutura da criança e até projetando um pouquinho para o futuro, né? Pensando que a criança vai crescendo, então não pode ser algo que seja só adequado para aquele momento, tenho que já pensar ali para os próximos meses, que tenha segurança, né? Então, pensa que um bebê, ele se mexe bastante, ele se movimenta, ele se joga para um lado, para o outro, então consigo garantir essa criança segura, sentada adequadamente, né, como eu falei agora há pouco. E o outro ponto é que eu preciso garantir que essa criança esteja, na medida do possível, no mesmo nível do adulto, né? Então que ela consiga ali entrar socialmente nesse momento da refeição, meio que de igual para igual. Então, será que ela tem esse campo de visão da mesa, como o adulto tem? Ela consegue ficar perto da mesa também, igual qualquer outra pessoa da família? Então, isso é importante. O tipo de cadeira pode ser o cadeirão, pode ser aquelas que acoplam em cima de uma cadeira comum, tem algumas que você acopla na própria mesa. Depende muito da rotina da família, da realidade da família. Mas garanta esses fatores que eles são muito importantes, de segurança, campo de visão e conforto da criança, né? E o momento de oferecer esse alimento, né? A gente fica muito em dúvida de começo pelo café da manhã, começo pelo almoço, pelo jantar. Como eu falei, cada criança tem um perfil, né? Então existem crianças que são muito já animadas, atentas, ativas no começo da manhã, tem algumas que são mais sonolentas de manhã e vão engrenando ali no horário da tarde. É importante que a família perceba os horários em que essa criança ela está mais receptiva a uma atividade, né? Então tenta comparar esse momento da oferta do alimento com o momento que eu levaria essa criança para brincar, por exemplo, né? Então tá bem acordada, não tem ali xixi, cocô na fralda, não tá com nenhum desconforto e inclusive que ela não esteja ali com fome, né? Porque uma criança que está com fome e eu coloco ela para se alimentar, eu sei, enquanto adulto, que aquilo que eu ofereço serve para matar a fome. Ela não sabe. A grande tendência é o quê? Que ela fique nervosa e aí a refeição tende a não funcionar. Então,
tenta perceber aquele horário em que a criança está animada, está ativa e tende a responder melhor a essa alimentação. Pode ser no meio da manhã, pode ser no meio da tarde. Tem crianças que são super cedo e não tem problema nenhum. Não existe a refeição que precisa ser a primeira a ser oferecida. Pode ser uma refeição, um lanche da manhã, pode ser um lanche da tarde, pode ser um almoço e pode ser jantar. Depende, né? A gente tem muito essa imagem de que precisa ser uma fruta para começar. Pode ser a fruta, mas não necessariamente, né? Se aquela criança super curte de ficar junto da família no horário do almoço ou no horário do jantar, que é quando o pai e mãe estão chegando em casa, por que não começar pelo jantar se está tudo funcionando naquele horário, tá? E, idealmente, o que se recomenda? Que nesse primeiro mês de introdução alimentar, né, então, nos 6 meses de idade, que tirando os primeiros dias, que é o momento ali de adaptação, que essa criança já pode receber 3 refeições. Que podem ser 2 lanches e um almoço, 2 lanches e um jantar, um lanche, almoço e jantar. E ali dos 7 meses em diante, ela já ficaria com 4 refeições, tendo 2 lanches, almoço e jantar. Isso iria até os 12 meses de idade. Com muita, de novo, né? Com muito olhar para essa criança, porque tem alguns bebês que 5, 6 da tarde já tá dormindo, né? Já não tá ali mais em condições de nada, de nenhuma interação. Então, que horário que eu colocaria um jantar para esse bebê, né? Eu vou colocar um jantar 4:30 da tarde só para falar que eu estou oferecendo o jantar? Então a gente precisa ponderar um pouco dessa característica da criança também, para não ficar nessa obrigatoriedade de tenho que cumprir todas essas refeições, mas o que a criança está aproveitando disso, né? Lembra daquilo que eu comentei, da importância da criança gostar desse momento. Tô vendo aqui uma perguntinha. Da questão dos dentes, né? Eu vou falar sobre os dentes. Isso é super importante e a gente morre de medo, né? Que a criança não tem dente e aí como que ela vai comer. Falei então desse começo, agora de como começar. Agora começar, que alimentos são esses, né? Eu falei, pode ser a fruta, pode ser o almoço, o jantar, mas que alimento é esse, né? Então, recomendação é de que qualquer alimento que seja in natura ou minimamente processado, e eu vou explicar o que são eles, pode fazer parte da alimentação dessa criança, tá? Exceto o mel. Depois eu volto até a falar melhor do mel, mas tirando o mel, qualquer variedade de cereal, de tubérculo, de frutas, de legumes, hortaliças, de carnes, leguminosas podem fazer parte da alimentação dessa criança. E é importante que a gente percorra essa variedade de grupos de alimentos, porque alguns são mais ricos em carboidratos, então são fontes de energia. Outros vão ter uma composição de proteína, então as carnes são riquíssimas em proteína, são ricas em ferro. As leguminosas, os feijões, ervilha, lentilha, são também ricas em proteínas e ricas em fibras. As hortaliças, então, tanto as folhas como os legumes são fontes de fibras, de vitamina do complexo B, vitamina A, vitamina C. As frutas também têm essa característica. Então, é importante que eu consiga ter essa variedade de alimentos para disponibilizar para essa criança, né? Nos lanches, não precisa pensar em nada além do que as frutas, né? Então, qualquer tipo de fruta já serve muito, muito adequadamente para essa criança comer no momento do lanche, né? Mas existem receitas que podem ser feitas, panquequinha, bolinho, pode fazer? Até pode, mas não precisa gastar energia com isso, né? É muito importante a gente incentivar que as crianças, desde o começo, comam fruta, que tenham fruta na rotina, porque conforme vão crescendo, um hábito que a gente perde muito rápido é o do consumo das frutas. Então, se a gente deixa isso bem marcado, é muito importante como incentivo aí para essa criança levar de hábito enquanto cresce. E almoço e jantar, a composição que seria para um almoço e jantar de um adulto saudável. Então, vamos pensar no prato de um brasileiro que vai o arroz, o feijão, uma carne e legumes. Essa variedade. E aí, a gente pensando nos substitutos. Não vou oferecer o arroz, posso oferecer uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha, um macarrão,
Não quero oferecer a carne vermelha, posso oferecer um frango, um peixe, posso oferecer ovos, variedade de legumes e verduras, couve, brócolis, escarola, os legumes, tomate, chuchu, abóbora, abobrinha, toda essa variedade. E outros alimentos, as castanhas, amendoim, castanhas, nozes, são alimentos que podem fazer parte da alimentação da criança, né? Normalmente a gente não fala muito deles, mas pode fazer parte, pode estar numa preparação. O que eu não posso oferecer é o alimento inteiro, porque é muito duro e aí essa criança não consegue comer com essa idade. Mas triturado e foi incorporado num arroz que eu cozinhei, num legume refogado, ok, é muito bem-vindo, é uma fonte de gorduras muito interessantes, tem proteína, tem fibras, então podem fazer parte. E o leite, né? Desde o ano passado, tudo que eu estou falando aqui, só para contextualizar também, que eu não comentei no começo, é baseado bastante no Guia Alimentar para as Crianças Menores de 2 anos, do Ministério da Saúde, que saiu lá no finalzinho do ano passado. E eu recomendo muito a leitura desse guia por parte das famílias. Então, é um guia que traz com muito detalhamento todas as características, considerações sobre a alimentação da criança até 2 anos de idade. E um ponto que o guia fala é que os alimentos do grupo do leite, iogurte, queijos, pode fazer parte da introdução alimentar como um ingrediente de receita, né? Então eu vou fazer, por exemplo, um purê que usa um pouco de manteiga, nesse sentido pode fazer parte, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então colocar muito leite numa refeição como almoço e jantar, né? O leite é rico em cálcio. Geralmente essas refeições principais, elas são as refeições que mais vão oferecer o ferro. Cálcio e ferro competem, né? Então, e o cálcio aparece em maior quantidade. Então, eu atrapalho a absorção do ferro se o leite aparece nessas refeições, né? Mas um uso eventual em pequenas quantidades, isso não seria problema para uma criança com desenvolvimento adequado, para uma criança saudável. E o que não oferecer, né? Então eu falei de um monte de coisas que podem ser oferecidas, né? E o que a gente não deve oferecer primeiro, se eu falei dos alimentos pouco processados que são recomendados, os ultraprocessados, eles são contraindicados para todo mundo, né? Mas para essa faixa etária, mais ainda, né? O organismo ainda amadurecendo, formando seus hábitos alimentares, a criança, né? Então outro papel da alimentação complementar é começar essa formação dos hábitos alimentares, e são alimentos com uma composição nutricional bastante inadequada, geralmente rico ou em açúcar, gordura e sal, às vezes em todos esses três, e com uma série de aditivos, de conservantes que às vezes podem ter efeitos maléficos para o nosso organismo, em especial para o organismo da criança. O que são esses alimentos ultraprocessados? Biscoitos de forma geral, pães desses de pacote, bolinhos, iogurtes daqueles que têm embalagem com característica infantil, os danoninhos da vida, petit suisse, não são recomendados para essa idade, tá? Então, geralmente tudo aquilo lá que vem embalado e que a gente vai olhar no rótulo, tem uma lista grande com os nomes estranhos que a gente não reconhece, não são alimentos adequados para serem oferecidos nessa idade. Outro produto, né, outro item que não é recomendado nessa idade é o açúcar, né? O açúcar é o doce, o sabor doce, é o único sabor que a gente não precisa aprender a gostar. A gente já nasce gostando, né? Há muito tempo atrás foi até uma questão de sobrevivência, né? Hoje é uma característica que a gente carrega, então se eu exponho essa criança ao sabor doce, e eu tô falando do doce, do intenso doce, não o doce da fruta, mas o doce de uma sobremesa, de uma bebida com açúcar, eu vou condicionando essa criança a, desde muito cedo, gostar do doce. E, por consequência, os outros sabores que precisam ser aprendidos, né? Então, o amargo, o azedo, a criança tende a rejeitar, né? Então,
açúcar de adição, mel, né, que eu já tinha comentado, e qualquer tipo de açúcar. O refinado não é legal? Não é legal, mas o mascavo também não, ou açúcar do coco, qualquer variedade de açúcar, sendo orgânico. A questão que eu estou falando não é só do processamento, mas da característica que ele oferece. E além de tudo, né, além da questão da interferência no paladar, é um produto que aumenta o risco de cáries, e é o momento que os dentinhos começam a aparecer. Higienizar a boca de criança não é nada fácil, né? Então pode ali já ter um início de desenvolvimento de cáries muito precoce, e o consumo excessivo de açúcar está relacionado também com prevalências ali de sobrepeso e de obesidade, tá? Então o açúcar não é recomendado. Bebidas, né? O suco, que antigamente era tradição começar a oferecer. O primeiro alimento, na verdade, era uma bebida, era o suco. Suco também não é recomendado, né? Então, nessa idade, a criança precisa aprender a se hidratar com água e começar a aprender a matar fome com comida sólida. O suco, até os 12 meses, não é recomendado, né? Porque primeiro, tende a não estimular esse aprendizado da alimentação, né? Então, de mastigar, mexer gengiva, mexer língua, tende a estimular uma superalimentação. Então, facilmente um bebezinho toma um copo de suco com 1, 2 laranjas, mas ele jamais comeria 1, 2 laranjas tão rapidamente, né? E a qualidade nutricional do suco comparado com a fruta é diferente, né? Então a fibra, boa parte, acaba sendo jogada fora. Com o tempo de preparo também vão se perdendo algumas vitaminas, então a gente acaba perdendo a característica desse alimento, tá? Eu não falei de sal e nem de gordura, mas precisamos sim tomar muito cuidado com a adição do sal na alimentação dos bebês. Não precisa ser uma alimentação isenta de sal. Essa criança pode ter uma alimentação com um pouco de sal, mas esse pouco é super subjetivo. Às vezes o pouco para mim pode não ser o mesmo pouco do que para você que está aí assistindo, né? Então, toma muito cuidado. Se você tem receio de que a comida da casa é muito salgada, realmente, prepara para a criança separado, com isenta de sal, mas o ideal realmente é diminuir bastante essa quantidade, até para que seja uma comida compartilhável. Nada impede que a comida que eu como enquanto adulto seja a mesma comida oferecida para o bebê, desde que seja uma comida preparada sem aditivos industrializados e com pequena quantidade de sal. Porque outros temperos frescos, naturais, eles podem fazer parte da alimentação, eles devem fazer parte da alimentação, porque eles vão ajudando a enriquecer os sabores, né? Então, se eu preparo uma carne com coentro, ela vai ter uma característica. Se eu capricho mais no alho, tem outra. Se eu coloco salsinha, então isso vai variando e vai compondo esse repertório alimentar também, tá? Então, o sal, ele pode fazer parte, mas em uma quantidade muito pequena. Hoje o guia fala de uma recomendação de que se eu tenho uma família de 4 pessoas que coma todos os dias em casa, 1 quilo de sal deveria durar 2,5 meses. Então, é uma boa forma de você medir se você usa muito ou pouco sal, tá? E eu disse que eu não comentei da gordura. Alimentos ricos em gorduras ou preparações que a gente usa muito gordura também não são interessantes, né? Então, fazer uma fritura para esse momento para a criança, fora de cogitação, não é recomendado, porque também é uma forma de interferir nessa palatabilidade dos alimentos, né? A gordura também aumenta essa palatabilidade, e aí se eu exponho essa criança muito precocemente ao sabor da gordura, ela começa a rejeitar os alimentos depois que vão ter uma característica com menos gordura, tá? Agora eu quero falar da consistência dos alimentos, né? Então eu tô falando de um bebê com 6 meses, com prontidão alimentar, que vai começar a comer. Esse bebê, então, ele não tem motivo nenhum para receber comida batida em liquidificador, peneirada. Ele não precisa de pastinhas, ele precisa de alimentos com consistência densa, com pedacinhos, para ele se sentir desafiado a aprender a mastigar, né?
Tradicionalmente, a recomendação é oferecer a comida pela colher, a comida amassada. Depois eu até, dando tempo, eu vou falar um pouquinho que há possibilidade, né? Eu sou uma pessoa que defende muito a possibilidade do bebê também conduzir sua alimentação dele, mexer nos alimentos e dele levar os alimentos à boca, né? É possível, ele tem condições, a partir dessa prontidão alimentar, de também guiar sua alimentação. Mas é super importante que todo mundo que esteja aqui assistindo que saia com essa mensagem de que pelo menos a comida liquidificada, batida, não deve ser oferecida. Então é uma comida amassada com garfo, né? Que apareçam pequenos pedacinhos. No começo, o amassado em maior quantidade, conforme essa criança vai crescendo, a gente vai amassando menos, deixando em pequenos pedaços. Para quê? Porque com 1 ano de idade, nos 12 meses, eu espero que ele já tenha a possibilidade de comer a comida da consistência da família, né? Então, com 12 meses, é a consistência da alimentação da família. Mas e os dentes, né? Que vocês perguntaram aí. Nessa idade de 6 meses, ou não vai ter dente, ou começam a nascer ali alguns dentinhos, mas são os dentes da frente, né? Esses dentes, eles não servem para mastigar. A gente não usa os dentes da frente, né, incisivos, caninos, para mastigar. A gente usa para corte, para rasgar, né? Então, a introdução alimentar dessa criança vai acontecer com os dentes ainda escondidinhos embaixo da gengiva. Então, se eles estão escondidos embaixo da gengiva, é uma gengiva que tem força para amassar a maioria dos alimentos, né? Então, um legume cozido, o arroz, o feijão, uma carne bem macia, essa gengiva dá conta de amassar, tá? O que uma criança sem os dentes não dá conta de amassar é um alimento muito duro, né? Então, uma castanha, um pedaço de maçã crua, então isso ela não dá conta, mas a maioria dos alimentos ela vai dar conta de amassar. Se eu tenho dificuldade de perceber essa consistência, faz um teste usando as pontinhas dos seus dedos. Cozinhei o alimento, consigo amassar sem usar unha com os meus dedos? Essa criança tem condições de amassar com gengiva. Ela tem gengiva muito forte. Para quem já levou uma mordida no peito de um bebê, sabe do que eu estou falando. Então faz esse teste para você conseguir saber dessa consistência, tá bom? E não perca isso. Por mais que você opte por oferecer a comida para esse bebê pela colher, eu tenho que ir evoluindo a consistência. Muitas famílias começam super bonitinho aos 6 meses, mas depois esquecem de ir evoluindo. Aí a criança chega lá com 12 meses ainda comendo tudo muito amassado. E se a gente perde esse time, esse tempo, tende a ser aquela criança que vai ter dificuldade depois de mastigar. O que a gente fala às vezes, ela tem preguiça de comer. Não é que ela tem preguiça, é que ela não aprendeu no tempo certo e depois fica com mais dificuldade para conseguir comer. Eu tô vendo que vocês estão mandando aqui algumas perguntas. Eu vou tentar dar conta do conteúdo e aí sobrando um tempinho no final, que a live tem um tempo certo para durar, aí eu respondo, tá? E para quem chegou agora, deixa o e-mail ali nos comentários se quiser receber o material depois digitalizado, tá bom? Quero falar agora de quantidade, que é o outro terror ali das famílias. Mas ele tá comendo muito pouco, ele não come o suficiente. Não tem quantidade recomendada a ser atingida por esse bebê, né? Não tem quantidade, isso daí tem que entrar na cabeça. O estômago do bebê de 6 meses, ele é muito pequenininho, cabe ali em torno de 150 ml, estômago cheio, preenchido, como se eu tivesse comido bem no almoço e saísse satisfeita, né? Então, não vai caber grandes quantidades mesmo. E por mais que caiba 150 ml, lembra daquilo que eu falei, que ele nem sabe que essa comida serve para matar fome? Então, muitas vezes ele vai levar dias, semanas, até meses para se dar conta do sentido daquela comida, para perceber que aquilo resolve aquela sensação, aquele desconforto que ele tem, que é a fome, né? Então, no começo ele vai levar a comida para a boca, ele vai permitir essa comida na sua boca pela curiosidade, pelo sabor que aquilo desperta, pelas possibilidades que ele tem de aprender a manipular, a mexer com esses alimentos dentro da boca, mas não necessariamente ele vai comer pela fome. Então, a quantidade definida
em função dos sinais que essa criança vem me dando. Se eu alimento com a colher, ela começa a virar o rosto, né, travar a boca, parou. É respeitar a criança. Depois volta, se você está inseguro e quer tentar de novo, volta dali meia hora, mas não faça insistência, né? Não pressione, não fique com aquela colher tentando entrar na boca. Se coloque no lugar dessa criança, né? Imagine alguém pressionando uma colher contra a sua boca, se quer você conseguir ver o que está acontecendo. Não faça isso. Então, a criança começou a dar sinais de que não quer mais ficar sentada, que ela não quer mais receber aquela colherada, parou. A outra refeição, você começa tudo de novo. Lembra? Alimentação complementar. Então, a principal fonte de nutrientes ainda vai ser o leite. Não preciso ficar preocupada com isso, tá bom? Então, o meu termômetro de saber qual é a quantidade que essa criança vai comer é o termômetro do bebê. Tem alguns bebês que comem uma banana inteira enorme, com dificuldade nenhuma, e se deixar come um pouco mais. Tem alguns que para ele uma colherinha de chá já foi o suficiente. O que eu preciso observar sempre, em vez de comparar minha criança com do vizinho, com do amigo, é comparar ela com ela mesma, né? Então, compara essa criança hoje, como que ela foi há uma semana atrás e ela tá hoje. Melhorou? Tá diferente? Já tá mais receptiva? Tá mais habilidosa? Então, vai comparando ela com ela mesma ao longo do tempo. Se eu começo a identificar que, nossa, sempre tá igual, então com 6 meses e meio tá de um jeito, 7 meses do mesmo, 8 meses da mesma forma, não evolui, aí sim eu preciso, levar isso para discutir com o nutricionista, com o pediatra que está acompanhando, tá bom? Estou acelerando aqui para conseguir falar, mas eu acho que até vale a pena depois fazer uma parte 2 para continuar essa conversa, se vocês se interessarem. Quero falar do preparo dos alimentos, né? Que às vezes a gente fica, mas tem que cozinhar tudo no vapor, bababá, com aquela gordura X, o azeite, o sal do Himalaia. Na verdade, como que eu cozinho a comida em casa com toda essa possibilidade de variedades? Pode ser no vapor? Pode ser no vapor. Pode ser cozido com água? Pode ser cozido com água, assado, grelhado, desde que fique macio, né? Então, desde que fique naquela consistência que para a criança seja fácil para ela conseguir mastigar, possível para ela conseguir mastigar. Então, eu não preciso me prender ao vapor. Mas o vapor conserva melhor os nutrientes? Ele vai conservar sim um pouco mais, mas não significa que cozinhando em água eu estou perdendo todos os nutrientes do alimento. E pensa, se eu perco nutrientes pela água, uso essa água, né? Então, incorpora essa água depois ou para fazer no caldo do feijão, para fazer um cozido, guarda esse caldo, essa água dos legumes para ser incorporado numa receita, né? Esse caldo é tão rico de sabor, então você pega e incorpora nos preparos dos alimentos. Então, varia as possibilidades de cozinhar, né? Não precisa ficar se prendendo a uma outra modalidade. Pode usar um pouco de óleo vegetal, azeite para refogar? Pode, deve. Posso usar um refogado com cebola, alho? Posso, né? Então, é isso. Da forma como eu cozinharia para minha casa, eu posso cozinhar para esse bebê se eu uso aqueles cuidados para uma alimentação adequada e saudável, né? Então, dá para aumentar essas possibilidades e deixar de uma forma mais prática também, né? Porque quando vira uma comida de família e não só a comida do bebê, eu fico menos apegada com a questão do desperdício, né? Ou com o fato do bebê ter aceitado muito pouco, porque se eu fiz toda uma refeição só para ele e aí ele comeu isso ou não comeu nada, aquilo vai me angustiando, né? Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias eu vou ficando cada vez mais angustiada com essa pouca aceitação dele. Quando é a comida da família, ele aceitou pouco, mas aquilo continua circulando em casa, né? Então, eu tendo também a ficar mais tranquila com isso, né? Agora eu quero falar de higiene, né? Então, ainda mais agora, em tempos de coronavírus, que todo mundo passa álcool gel em tudo, limpa superfícies à torta direita, e que a gente precisa realmente ter muitos cuidados com a higiene. O cuidado com o bebê que começa a se alimentar com relação à higiene precisa de fato acontecer, né? Então, quando eu falo, ele pode comer a comida da família, mas aquela comida que eu
cozinhei no almoço e deixei esfriando em cima do fogão para depois a gente comer de novo à noite, não é boa ideia, né? Então, na hora do preparo, esses cuidados que a gente vem falando hoje com relação ao coronavírus, né? Vale para toda a família e é o que vale para o bebê. Tô cozinhando, superfície limpa, né? Utensílios limpos, não fico falando em cima da comida, né? Fico quietinha. Se tô com algum sinal de gripe, de resfriado, cobre a boca ou coloca outra pessoa para cozinhar, né? Então toma esses cuidados. Toma cuidado com a que a gente fala da contaminação cruzada. Cortei, sei lá, o frango que vai para a panela e depois vou cortar a salada no mesmo lugar. Não dá, né? Então lava a superfície de novo e aí corta um outro alimento. Lava a faca e aí sim usa a faca de novo. Então toma esse outro cuidado. Tudo precisa ser muito bem cozido, então não dá para ter, principalmente não, os alimentos perecíveis, né? Então, carnes, elas precisam ser bem cozidas, elas não podem estar ali cruas, semicruas. Hortaliças que vão, porventura, ou outros alimentos que vão ser oferecidos crus, precisam ser bem higienizados, em solução de hipoclorito. Né? Então, água sanitária, que pode ser água sanitária de casa, com recomendação para uso na alimentação, diluída em água, ou aquele que a gente pega no posto de saúde, a solução do hipoclorito, deixa de molho em 15 minutos, depois volta a enxaguar e aí sim pode comer, tá? Então, os alimentos que vão ser consumidos crus precisam ser bem higienizados. E muito cuidado com o controle de temperatura depois. Então, aquilo que não vai ser oferecido na refeição, que já está sobrando, tem que ir direto para a geladeira. Não pode ficar resfriando em temperatura ambiente. Porque se eu vou cuidando disso, eu evito que esse meu bebê tenha algum problema de infecção, de virose, e eu garanto a durabilidade desse alimento também, né? E outra estratégia que eu sou a grande defensora aí é congelar, né? Então, tem pouco tempo, vida difícil, cozinha em maior quantidade, em vez de deixar 2, 3, 4 dias em geladeira, né, que ali vai tendo uma proliferação menor, mas ainda acontece proliferação de micro-organismos, põe no freezer, congela e aí depois eu vou reutilizando. No freezer a proliferação de micro-organismos é bem mais reduzida, né, então facilita bastante. Então vai cozinhar feijão? Cozinha feijão e congela os potinhos para serem usados ali ao longo das próximas semanas, né? Vou fazer carne cozida, né? Então faço mais uma quantidade maior de carne cozida e depois deixo os potinhos congelados. Isso facilita bastante a vida e é uma garantia de segurança também, tá? Que mais que precisa falar? Falando do como oferecer, quero falar um pouquinho dessas estratégias de como oferecer, né? A gente fica muito preocupada em garantir essa variedade dos alimentos. Agora essa variedade dos alimentos fica mais prejudicada porque no mercado a gente não tem toda a oferta que a gente tinha um mês atrás, né? Mas procure ter características diferentes dos alimentos, né? Então, se nessa semana eu comprei mais brócolis e couve, tenta na semana que vem comprar um espinafre. Por mais que nessa semana só tenha brócolis e couve enquanto hortaliças, semana que vem eu invisto em outra, e na semana seguinte em outra, porque aí sim, ao longo desse período de alimentação complementar, essa criança vai conhecendo um repertório maior de alimentos. Mas tudo bem se a gente tem poucas opções em casa, né? Porque para aquela criancinha que até pouco tempo atrás estava só em contato com o sabor do leite, né? Quando eu vou trazendo outros sabores, isso já é uma riqueza, já é uma variedade ali importante para essa criança começar a explorar e identificar. E vai pensando nessas características, né? Então, um alimento mais ácido, um mais neutro, um sabor mais azedinho, um mais amargo, porque isso vai ajudando essa criança a conhecer os diferentes sabores, né? Conversei com você sobre a importância da criança comer à mesa. Mais legal ainda se ela come à mesa junto com o restante da família, né? E aí é um dilema, porque às vezes oferecer, alimentar e se alimentar o outro e se alimentar é muito difícil. Por isso que talvez
a estratégia de deixar o bebê ali com os pedaços de alimentos pode facilitar bastante nesse momento, né? Porque o compartilhar refeições, o comer junto, a criança se socializa, ela aprende pelo exemplo, ela se sente mais motivada, né, a querer comer, porque ela está ali no contexto social. Quando a criança é colocada sozinha, que é o que geralmente a gente faz, né? Então ela come separado, come antes do restante da família, aí depois ela já pega, vai dormir, aí a família vai e come. Ela não tem tanto esse exemplo, né? Então, claro que ela tem um aprendizado, mas não um aprendizado por parte do restante da família. E é inevitável, né? Pai e mãe, principalmente, ou os cuidadores, são os modelos para essa criança. Então, aquilo que a gente faz é muito mais fácil da criança ser receptiva e querer reproduzir, né? Então, se eu como com prazer, se eu como me divertindo, é mais fácil da criança ficar bem à mesa do que se ela está num ambiente ali isolado, só com o adulto a alimentando. Pensando nesse ambiente também, celular, telefone, tablet, noticiário sobre coronavírus, pelo amor de Deus, deixa tudo isso fora do momento da refeição, né? Quer ver televisão, precisa colocar televisão para todo mundo assistir depois. No momento da refeição, aproveita o momento ali que essa criança vai comer, porque senão ela vai ficar atenta para o que está passando na tela, e é muito sedutor isso. Ela até fica mais receptiva a comer, mas ela não aprendeu nada sobre a comida, né? E a gente sempre vai precisando dessa bengala para a criança sempre continuar comendo conforme ela vai crescendo. E vai ficando cada vez mais difícil quando ela tá maior, tá? Da mesma forma, não use de estratégias para fazer essa criança abrir a boca. Então, aviãozinho, chacoalhar brinquedo para ver se ela dá risada e colocar a colherada. Não se apegue a isso, né? É uma forma muito ruim de colocar comida na boca da criança. Ela precisa ser receptiva, ela precisa se projetar, demonstrar um interesse para aí sim você oferecer esse alimento, né? Quando a gente engana, quando a gente manipula, a gente está mostrando para ela que comida é algo que não é tão legal, né? Porque ela precisa ser muito seduzida para receber aquilo. E aí é algo que não se sustenta, né? E aí, se o bebê não comer, né? Eu já comentei com vocês. Posso amamentar na sequência? Posso amamentar na sequência, não tem problema nenhum, né? Principalmente nesses primeiros dias, semanas, muitas vezes o bebê, por estar tão excitado, por ter tanta novidade, ele vai querer se acalmar no peito mesmo, não tem problema. Aos poucos ele vai percebendo que ele pode pular uma mamada em troca da comida. Aos poucos ele vai percebendo, o desenvolvimento dele vai permitindo isso. Quando eu falo da fórmula, aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, ou de um leite de vaca qualquer. Por quê? Lembra que eu falei? Cálcio e ferro não se combinam? Então, se eu ofereci o almoço, na sequência eu ofereço a fórmula, eu estou interferindo com certeza na absorção do ferro desse almoço. Então, ali eu preciso tomar um cuidado com um horário entre a alimentação láctea e a alimentação não láctea, tá? E eu quero falar também da água, né? Então, começou a realização da alimentação complementar, é o momento também de dar oportunidade para essa criança aprender a se hidratar por outra forma que não seja só pelo leite. Então, a hidratação acontece por meio da água, não precisa de nenhuma outra bebida. É importante que ela aprenda que que ela pode se hidratar com algo sem sabor, sem cheiro, sem cor, né? Então, que ela mata a sede com água. Isso é a partir do início. É natural que a criança, no começo, ela não simpatize com a água, não sabe o que fazer com aquele líquido diferente que chega na boca dela, que antes ela conhecia só o leite, e pode cuspir, pode fazer bolinhas e não querer tomar, não tem problema, né? Da mesma forma como ela vai aprender a matar a fome com o tempo, ela vai aprender a tomar essa água também. Se ela não está tomando água logo nesse começo, pode ter certeza que ela vai estar se hidratando com o leite que vem sendo oferecido. Então, não precisa ficar apegada à quantidade de água a ser oferecida. Não existe uma recomendação para isso.
Mas eu preciso ficar atenta a dar essa oportunidade. Então, ao longo do dia, oferece água para essa criança. Cada vez que você for tomar água, lembra que eu falei do exemplo? Oferece água para essa criança também, né? Porque aí ela vai se condicionando, vai vendo o que vai acontecendo, o que o adulto faz, e ela fica mais receptiva. Durante a refeição não é tão interessante, porque ela vai competir ali com a alimentação, vai ocupar o espaço no estômago daquela criança, e aí ela tende a perder o interesse, às vezes, pela alimentação sólida naquele momento. Então, quer oferecer ao final? Pode oferecer no final, mas não necessariamente precisa oferecer na refeição. Tenta oferecer mais ao longo do dia. E como que a gente oferece essa água? Não é para oferecer em mamadeira, o bebê não tem necessidade de mamadeira. Com 6 meses, essa criança já tem condições de usar copos comuns, de verdade, copos comuns. De preferência, um que seja mais ajustável ao tamanho da boca dela. Então, com uma boquinha um pouco menor, que aí com o adulto vai ajudando. Pode ser de vidro, pode ser de acrílico, não tem problema nenhum. E um copo de bico rígido? Pode ser? Hoje a gente se questiona bastante até o copo de bico rígido. Se for usar o copo de bico rígido, tem que ser sem válvula, para não fazer, para o bebê não precisar sugar e aí ter uma confusão de bicos, né? E aí interferir na amamentação. Mas até hoje tem alguns fonoaudiólogos que defendem que o copo de bico rígido já não deveria mais ser uma opção para oferta de líquidos. Então, um copo comum, hoje tem a modalidade do copo 360, né, que é um copo infantil, mas que não tem bico, que pode ser utilizado, mas não precisa ser, tá? Então, pode ser um copo comum e é natural que a criança vá tomando pequenas quantidades, que rejeite a água no início, não tem problema, tá? A gente sabe se a alimentação está dando certo quando eu acompanho essa criança. Então, essa criança está ativa, está atingindo aquilo que é esperado para o desenvolvimento dela, vem crescendo, vem ganhando peso. Por mais que ela coma nada, aparentemente, esse pouquinho que está chegando para ela está sendo suficiente. Eu começo a ver alteração da consistência das fezes, tudo isso vai indicando também que essa alimentação vai chegando para ela. E aí, para terminar, eu quero falar das medidas de segurança. Eu tenho mais aqui, acho que uns 5 minutinhos de live antes de acabar o tempo. Medidas de segurança com relação à alimentação. Hoje em dia as pessoas morrem de medo das crianças engasgarem, principalmente quando eu falo do BLW, então da possibilidade da criança comer sozinha, né? Então, como que eu diminuo o risco de engasgo? Primeiro, esperando o tempo certo, né? Não oferecendo alimentação antes dos 6 meses, esperando a prontidão alimentar também, né? Então isso também é uma medida de segurança. Tomando cuidado com a consistência do alimento, então aquele alimento que eu não consigo amassar com as pontas dos meus dedos, então alimento muito duro, essa criança pode engolir acidentalmente e aí ter um bloqueio. Alimentos que são muito lisos e arredondados, pequenininhos, então tomatinho cereja, ovo de codorna, uva, que é mais fácil de escorregar acidentalmente. São alimentos que não são para ser oferecidos da forma como eles estão disponíveis, então não vou oferecer um tomatinho cereja inteiro. Eu corto esse tomate, aí sim eu consigo oferecer, né? Não vou oferecer o ovo de codorna inteiro, eu corto esse ovo para aí conseguir oferecer também, né? Então esses cuidados são importantes. O outro cuidado que eu falei lá mais para trás, da postura da criança, então ela oferecer comida em bebê conforto, carrinho, é muito perigoso, né? Então ela precisa estar sentada adequadamente. Pode ser no colo? Pode ser no colo, desde que eu consiga amparar para essa criança ficar bem sentada e não deitada sobre o meu braço, tá? Outro cuidado, eu, adulto, não percebo, mas vira e mexe, eu vou lá e coloco alimentos em pedaços já na boca dessa criança, né? Então se eu quero alimentar essa criança, principalmente aí no começo dessa introdução alimentar, alimento amassado, para o adulto colocar na boca. Para a criança comer sozinha, aí sim o alimento em pedaço, né? Porque se eu coloco lá um pedaço de banana na boca dela, eu queimei etapas, né? E eu coloquei esse alimento no local da língua que talvez a criança não fosse fazer isso por si só, né? E aí sim eu posso expor essa criança a algum risco.
Mas a gente precisa aprender a diferenciar, e eu acho que essa precisa ser minha última fala. A gente precisa diferenciar o que é o engasgo do que é uma situação comum e natural da criança de repelir, de mandar para fora um alimento que ela não está dando conta de engolir, que é o que a gente chama de reflexo de gag. Muito frequentemente, principalmente nas primeiras experiências alimentares, nas primeiras semanas, a criança com um pedaço de alimento na boca, que ela não sabe o que fazer com aquilo, e ela não sabe ainda mexer linguinha, macerar aquilo com a gengiva, ela gospe, ela manda para fora. E não que ela só gospe delicadamente, ela faz às vezes aquele auê para mandar esse alimento para fora, né? E ela projeta a linguinha para frente, às vezes está com barriguinha com leite, vem leite também. Isso é reflexo de gag e é natural que aconteça. E tudo bem, não tem problema, eu não preciso fazer nada para isso, porque é uma forma da criança mostrar que não tenho segurança de comer isso ainda, mando para fora, né? Aos poucos ela vai ganhando essa confiança e consegue deglutir. Normalmente o reflexo de gag acontece muito mais nas primeiras experiências e vai diminuindo a frequência e intensidade conforme a criança cresce. O engasgo é diferente e a gente chama de engasgo qualquer coisa. Engasgo é quando essa criança tem um bloqueio, né, da via aérea e aí ela não consegue respirar, né, tem uma respiração dificultada, geralmente é silencioso. Nessa situação eu preciso intervir e para essa situação que vale essas medidas minhas de segurança, né? Então, se a criança realmente tem esse bloqueio de via aérea, eu preciso aprender a fazer a manobra de Heimlich para desobstruir. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas para quem acessa o meu site do Maternidade Sem Neura, para quem quiser dar uma espiadinha aqui no meu Instagram, eu já falei muitos posts sobre isso. Procura para aprender a fazer essa manobra independente de fazer BLW ou não, tá? Porque a criança pode engasgar inclusive com outras com objetos, com líquidos e não só com a oferta do alimento, e eu preciso, enquanto adulto, saber intervir, porque é uma forma de auxiliar seguramente essa criança, tá? E eu tô terminando aqui com o meu tempo, eu tô vendo que muitas pessoas estão mandando dúvidas. Eu vou selecionar essas dúvidas. E a gente pode marcar mais um horário com certeza para continuar essa conversa. Estou vendo que teve muita gente que veio aqui para me ouvir um pouco. Para receber o material, Maria está perguntando, deixa o e-mail aqui nos comentários. Todo mundo que deixou o e-mail para mim, eu vou disparar esse material aí digitalizado, que é o material que eu uso aqui no encontro sobre alimentação complementar no Centro de Saúde. Querendo saber mais então sobre esse assunto, me acompanha geralmente no Maternidade Sem Neura, é o local que eu falo muito sobre alimentação infantil, né? Eu estou em 2 locais, né? Então eu estou tanto no Maternidade Sem Neura, que é o meu projeto pessoal, mas estou no CR Nutri, que é o meu trabalho pela universidade, e é onde a gente faz esses encontros, mas que a gente não prioriza só o trabalho materno-infantil, a gente fala de todos os ciclos, mas no Maternidade Sem Neura você tem esse contato mais direto comigo sobre alimentação infantil e alimentação também da mulher, da gestante. Então é por lá que você pode me acessar. Estou vendo que as pessoas estão deixando o e-mail, então deixa o e-mail para eu mandar o material. Quiser me chamar na bio do Maternidade Sem Neura, eu tenho os meus contatos, se precisar me chama pelo WhatsApp. Agora com essas possibilidades virtuais acontecendo, a gente vem fazendo alguns trabalhos bem interessantes, que o presencial agora está limitado, mas a gente consegue fazer alguns outros trabalhos. Então, tendo algumas dúvidas, vamos continuar conversando. Não fique com dúvidas, não carregue essas angústias sozinha. Então, leve isso para discutir. E eu fico aí na dívida com vocês para voltar a conversar mais uma vez sobre alimentação complementar e alimentação infantil. Então, fique acompanhando os meus posts, os posts do CR Nutri, que aí a gente vai divulgando os próximos encontros aí virtuais, as lives que a gente vem fazendo, tá bom? Um bom dia para vocês, cuidem-se, fiquem em casa, cuidem dos seus filhos, cuidem de vocês também e até uma próxima vez. Tchau, tchau, um bom dia.